Olha aí, José Cobori explica o rombo dos Correios e das estatais e de quem é a culpa lá no Irmãos Dias Podcast. Um abraço pro André e pra Carol. Vamos ver. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado das empresas estatais. A gente viu que os Correios, né, trouxeram aí um resultado negativo, algumas outras empresas estatais também, nos últimos anos, vêm trazendo resultados negativos, e aí eu queria entender contigo. Eh, Está errado falar que geralmente quando a esquerda está no poder, as empresas estatais tendem a dar prejuízo? E qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um problema muito mais amplo, a gente tem que olhar. Empresa estatal, na realidade, ela tem déficit, né? Porque várias empresas estatais, teoricamente, elas não foram criadas para dar lucro. Não faz sentido, tá? Algumas empresas estatais darem lucro. Por exemplo, eu vou chegar nesse problema específico, né? A gente estava falando aqui sobre o Estado desenvolvimentista, né? A ascensão da China, do próprio Japão e da própria Coreia do Sul foi a presença do Estado investindo fortemente em infraestrutura de longo prazo, ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, porque são investimentos que só o Estado faz, né? Quando a gente estuda em finanças, eu sempre digo isso, né, que dava aula inclusive de análise, a avaliação econômica financeira de projetos. Tem três variáveis em qualquer fluxo de caixa de qualquer projeto e de qualquer empresa, né? Que é o fluxo que aquele projeto dá, o custo de capital que está associado ao risco daquele projeto e o tempo que aquele fluxo vai ser gerado. Então, nessas três variáveis, ela vai definir qual projeto você vai investir ou não, né? Então, pegando uma empresa privada, eu tenho aqui 100 milhões que eu vou reter do lucro da empresa para investir em novos projetos, né? Só que aí, a minha área de projetos tem lá 20 projetos, né? Pô, se eu for investir nos 20, eu preciso de 1 bilhão. Eu não tenho 1 bilhão, eu tenho 100 milhões. Então, como é que a gente classifica os projetos que a empresa vai investir? Pode ser pela TIR, que é a taxa interna de retorno, ou o VPL, que na lógica matemática é a mesma, né? Se você pegar a TIRA, que dá a maior TIR, e se pegar o VPL, o que tiver o VPL, que é o valor presente líquido mais alto, né? Mais positivo. Ele tem que, obviamente, ser acima de zero, para ele ser um projeto viável, considerado um projeto viável. Aí você pega aqueles 20 projetos, faz toda essa avaliação econômica e financeira e fala assim, bom, eu vou investir nesses três só. Eu só tenho 100 milhões, esses três projetos vão consumir os meus 100 milhões, e são os três projetos que dão a taxa de retorno muito mais alta ou o VPL muito mais positivo. E influenciado por essas três variáveis, né? O fluxo, o tempo e o risco. Então, qualquer projeto de longo prazo, a empresa não vai fazer. Nenhuma empresa investe num projeto que vai dar retorno em 40 anos. Uhum. Primeiro que, Só na o lógica Estado. ali, ele nunca vai classificar esse projeto ali, nunca vai ser o contemplado para fazer o investimento. E ele vai cada vez mais, principalmente com a financiarização da economia, né, que as pessoas discutem muito hoje, né, que é muito mais esse lado das finanças do que o lado da economia. Na verdade, só para poder fazer um parênteses aqui, né? Esse mecanismo de financiarização da economia na verdade, a mudança da ordem de onde o capital vai e como ele vai ser articulado. O Lenin, no livro dele, Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, ele vai discutir como o capitalismo, os capitais, para poder se expandirem cada vez mais e aumentarem suas margens de lucro, vão passar a se movimentar na direção de exportar seus capitais para outros lugares. E aí um mecanismo que é muito utilizado para isso é o mecanismo financeiro. É o mecanismo em que essas empresas industriais vão se associar a bancos, a fundos de investimento e vão passar a abrir seus capitais para que esses capitais passem por negociações e investimentos de outros capitalistas. Então a financiarização é a junção do capital bancário, do capital do dinheiro disponível dessas grandes instituições financeiras e os capitais industriais. Então essa junção, essa fusão, ela acaba criando um mecanismo em que a valorização do capital, a valorização desses lucros e desses montantes vai ser feito a partir de atividades de financiarização, ou seja, atividades em que esses capitais vão ser negociados nas bolsas de valores, em que vai se captar dinheiro a partir de compra de título da dívida pública, de credores. E é esse dinheiro que vai rendendo e se utilizando para poder expandir, né, essa noção. E aí, essa grande questão em relação ao capital financeiro versus economia é porque quanto mais esse mecanismo de financiarização vai acontecendo, quanto mais esse recurso de acumulação de capital e de volume é gerado para o acúmulo nessa esfera, na esfera financeira,
menos se tem uma preocupação concreta com o andamento da economia de uma maneira física, de uma maneira concreta, de uma maneira real, né? Então é o capital que vai circular, que vai se valorizar muito nesse esquema da Bolsa de Valores, mas que não necessariamente vai se reverter numa melhoria da estrutura econômica, da estrutura política geral. É um dinheiro que vai ser acumulado, que vai ser utilizado como um dinheiro de acumulação, né? Um dinheiro que vai ser utilizado meramente para se acumular. Por isso que, né, e a gente falou disso lá no vídeo do Banco Master, por isso que, quando a gente olha para a taxa Selic do Brasil em 15% ao ano, isso significa que os credores da dívida pública brasileira vão receber 15% ao ano em todos os seus investimentos. Então, um cara que é um capitalista, que tem o seu dinheiro investido numa determinada área, ele vai preferir fazer o quê? Ele vai preferir investir no capital produtivo, né? Então ele vai comprar máquina, ele vai comprar galpão, ele vai comprar matéria-prima, ele vai pagar funcionário. Ele vai fazer isso? Não. O que ele vai fazer? Vai comprar título da dívida pública para poder ter o seu capital, para poder ter os seus dinheiros sendo valorizados cada vez mais. Vira uma economia de rentismo e não uma economia produtiva em várias esferas. E, na verdade, eu digo produtiva em várias esferas, por quê? Porque o Brasil continua muito produtivo em determinados setores. Setores esses que favorecem a acumulação por esse mecanismo, como, por exemplo, o agronegócio ou a especulação imobiliária, que também são 2 títulos de dívida pública negociados nas bolsas de valores. A letra de crédito do agronegócio e a letra de crédito imobiliário. Então tem muito dinheiro que roda nisso, e esse dinheiro que roda demais fica restrito a esses grupos que estão participando desse modelo de economia, que é um modelo cuja acumulação é financiarizada. Existem outras formas desse capital se acumular, mas com o advento da Bolsa de Valores e a partir dos anos 80, que você tem uma financiarização muito acelerada em escala mundial, o principal método de acumulação desses capitais é através da financiarização. Mas nem todo método de acumulação é financiarizado. Por exemplo, a acumulação primitiva de capital, que permitiu que os países europeus, que principalmente a Inglaterra, a França, a Alemanha, se industrializassem no século XIX, foi uma acumulação primitiva realizada pelo colonialismo. Foi uma acumulação primitiva realizada pelo volume de recursos que eles vão acumulando com a exploração de territórios coloniais e com a exploração e com a obtenção de recursos e matérias-primas que permitiram que eles desenvolvessem sua atividade industrial, por exemplo. E o lado das finanças olha exatamente os números, né? O que vai me dar mais retorno no menor prazo possível, né? Então eu acabo sempre privilegiando os projetos de curto prazo. O que faz diferença na economia, no crescimento econômico de um país, são os investimentos de longo prazo, né? Então a própria Estados Unidos, que é o exemplo do capitalismo, todas as tecnologias que hoje eles dominam o mundo foi investimento estatal, foi investimento do Estado americano. Seja ele direto, via DARPA, Agência de Defesa dos Estados Unidos, que criou a internet, criou o GPS, criou tudo que está hoje nos nossos telefones. Se não existisse esse investimento, nem existiria essas tecnologias. Obviamente, depois a iniciativa privada foi lá, pegou as tecnologias criadas, criaram outras inovações e isso virou um negócio comercial que deu retorno para essas empresas. Mas foi investimento do Estado que foi feito. Assim como as grandes outras economias que desenvolveram, foi o Estado desenvolvimentista japonês que desenvolveu a indústria do Japão, né? Foi o Estado desenvolvimentista na Coreia do Sul, do General Park, que era uma ditadura, que desenvolveu as empresas norte-coreanas. E o exemplo da China, que é o Estado que investe em tudo ali, estrategicamente, onde eles desejam investir. E eles investem em coisas que, teoricamente, não dão retorno, que a gente também estuda em finanças. Todo projeto que a gente estuda em finanças tem uma parte que a gente apropria lá e a gente não considera, que a gente chama de sunk cost, né? Que é o custo afundado. Que é, se você considerar ele no projeto, você inviabiliza. Então, sei lá, estou numa empresa, quero produzir um novo modelo de tênis revolucionário. Eu faço uma pesquisa no mercado, tal, qual seria a aceitação desse produto, qual seria a faixa de preço. Só que uma pesquisa bem feita custa 10 milhões de reais. Né? Vou contratar uma agência de pesquisa e tal. Se eu pegar esse custo dessa pesquisa e jogar dentro do projeto desse tênis, pelos números eu não vou aprovar o projeto, porque ele vai inviabilizar o projeto. Então, em finanças, em teoria, a gente já considera isso um custo afundado. É um custo que, se eu fizer ou não o projeto, eu vou ter que ter. Então, isso é chamado de custo afundado. Então,
teoria das finanças, na teoria capitalista, isso existe. Quando eu abro isso para o Estado como um todo, existe o custo afundado do Estado, que é eu investir numa coisa que eu talvez não dê nada. Como foi a internet. Ninguém sabia que, de repente, isso ia virar a base de tudo da nossa tecnologia, a internet. Mas eles investiram, o próprio GPS, eles investiram. Podia não ter dado em nada, assim como tem um monte de investimento que o Estado faz que não dá em nada. É só dinheiro que foi embora. Mas foi feita uma pesquisa e desenvolvimento ali, investiram em ciência e tecnologia. Então, esses investimentos de longo prazo, quem faz é o Estado. Então, o Estado tem que fazer esse investimento, independente se vai dar certo ou não. Aqueles que dão certo compensam os que dão errado. Porque vai revolucionar, vai criar inovações, vai criar tudo. Tá? Um exemplo muito bom sobre isso é com relação à Petrobras e a camada do pré-sal. Por quê? Quando o pré-sal foi descoberto e os primeiros processos de pesquisa para poder fazer a exploração daquelas áreas começou a ser realizado, se chegou à conclusão de que se demandaria muita pesquisa e muita tecnologia. Então, várias empresas privadas, porque isso é um negócio que vários liberais falam, né? Petrobras tem monopólio do petróleo. Não, senhor. Petrobras não tem monopólio sobre a exploração petrolífera na costa brasileira desde 1997. As empresas têm ali os seus instrumentos e prerrogativas que possibilitam que elas explorem aquelas áreas. Então, a Shell, por exemplo, a Royal Dutch Shell, a empresa holandesa de exploração petrolífera, né? Que tem a conchinha, é uma empresa que teve acesso, por exemplo, aos campos do pré-sal para poder realizar a atividade de prospecção de petróleo, que é uma pesquisa, uma avaliação daquela área territorial aonde haveria a possibilidade de se ter petróleo para ser explorado. Resultado prático, a Shell não conseguiu encontrar esse petróleo, não conseguiu desenvolver tecnologia para exploração e passou o controle daqueles campos de exploração para a Petrobras. A Petrobras, que é uma empresa ainda estatal, né? É uma empresa cujo governo tem aproximadamente 52% das ações sob seu controle, então realizou um movimento de investimento, de pesquisa, para poder explorar a área do pré-sal. E conseguiu. Conseguiu desenvolver tecnologia, conseguiu desenvolver mecanismos para que esse petróleo pudesse ser explorado. Só que aí que está o pulo do gato. As empresas privadas não participam desse processo de pesquisa, dessa prospecção dessa maneira, justamente porque isso significa uma possibilidade de perda econômica por conta do risco de não se achar petróleo. Então, é a empresa estatal que consegue mobilizar, que consegue se movimentar nessa direção e nesse mecanismo e que permite, portanto, né, que essa atividade seja realizada. E aí, é a mesma coisa com a internet. A internet se iniciou com a ARPANET lá nos anos 60 como um canal de comunicação entre a Universidade de Berkeley, na Califórnia, e o MIT, em Massachusetts, que um fica na costa oeste e outro na costa leste, respectivamente. Uma parada que demandaria muito investimento para você criar canais de comunicação entre um e outro, e que as empresas privadas não queriam investir porque significava um risco muito grande de não ter esse retorno econômico. Nos anos 90, quando a internet e o seu mecanismo de desenvolvimento já estavam todo praticamente realizado, as empresas privadas, então, acessaram os mercados que foram abertos pelo governo Clinton e conseguiram acessar esses provedores, esses serviços. Como foi com a telefonia aqui no Brasil e como foi também com o petróleo, no caso da Petrobras, né? Em que agora as empresas participam de leilões desses campos e que vão explorar esse petróleo para ele poder ser vendido como petróleo cru, como commodity, nas bolsas de valores de todo o mundo, né? Submetendo o Brasil a essa dinâmica de dependência, enquanto a Petrobras, que é a empresa pública ligada a esse investimento público, a essa pesquisa em busca de melhorias dessas condições tecnológicas, etc., vai sendo depenada tal qual uma galinha, né? Vai perdendo suas distribuidoras, vai perdendo as suas refinarias, vai perdendo toda a sua estrutura produtiva em nome do pagamento dos acionistas da empresa, dos acionistas privados da empresa, né? Já que, mesmo o governo sendo o maior acionista com 51% das ações totais das empresas, a maior parte desse dinheiro vai ser utilizado como recurso para o pagamento da dívida pública, o pagamento que o Estado tem com credores privados que compram o título da renda fixa e que o Estado tem que ficar pagando com uma taxa de juros astronômica, né? Tá tudo conectado, gente, tá tudo conectado. Então, os países fazem isso. E os países fazem isso através de suas empresas estatais.
tem algumas coisas das empresas estatais que são investidas em tecnologia e tem algumas coisas que são investidas em políticas públicas, em serviços públicos. Então, feita essa introdução, vou voltar aqui a esse resultado que saiu das estatais. Eu peguei esses resultados e eu olhei os dois que mais deram déficit, ou que eles chamam de prejuízo, foi uma empresa de serviços hospitalares que fornece insumos e produtos hospitalares para os hospitais universitários. Essa empresa não é feita para dar lucro. Ela tem subvenções do Estado para fornecer insumos, serviços, tecnologia para os hospitais universitários, que a gente sabe que os hospitais universitários atendem a população carente. Sim, claro. Não foi feito para dar lucro. Sabe qual que é a segunda, que deu o segundo maior déficit? De 4 bilhões? Qual? A Embrapa. Então aí você pega a Embrapa, olha só para a Embrapa e fala assim, putz, ela deu 4 bilhões, vamos fechar? Quantos bilhões a Embrapa não propicia de lucro para o agronegócio brasileiro? Sim, claro. O agronegócio brasileiro só está na fronteira tecnológica hoje. Mas a Embrapa. E só tem a capacidade de gerar retorno no mercado internacional com os produtos do nosso agronegócio pelas pesquisas agropecuárias que é desenvolvida na Embrapa, né? Então a Embrapa é uma agência estatal que ela é invejada, inclusive, pelos americanos. Ó, Embrapa é Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, e cuja função é gerar essas soluções e desenvolver tecnologias para poder garantir a maior produtividade desses setores do agronegócio. Então, é pesquisa no investimento, investimento em pesquisa de semente, de criação agrícola, etc, etc, etc. Essa guerra comercial que a gente está vendo, o Brasil, em termos de tecnologia agrícola, está muito à frente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos investem dinheiro estatal lá também. Só que a nossa Embrapa se tornou um centro de excelência em pesquisa agropecuária. Então, se você olhar só, pegar essa planilha e olhar, você vai fechar essa empresa de serviços hospitalares, você vai fechar a Embrapa. Mas e o quanto ela não gera de lucro na nossa economia quando você olha como um todo? Então, se eu fosse olhar o mapa como um todo, eu pegasse, essa empresa deu, se não me engano, 17 bilhões. Quando você junta todas, 17 bilhões de déficit. Você fala assim, vamos fechar tudo e vamos economizar 17 bilhões. Vamos vender. Qual vai ser o impacto na economia como um todo se eu fizer isso? Maluco. Então, elas podem estar dando déficit, mas elas estão gerando ou serviços públicos melhores de um outro lado, ou lucro para o nosso agronegócio de outro lado. Então, obviamente, você tem que olhar caso a caso. Existe ineficiência? Com certeza deve existir. Existe ineficiência em empresa privada. Não teve o caso das Americanas? Um rombo de 40 bilhões numa empresa que era, né, os acionistas, era o suprassumo do exemplo dos capitalistas brasileiros, que eram o pessoal do 3G Capital, e deram um rombo de 40 bi. Então, existe ineficiência em tudo. Então, a gente tem que olhar essas estatais, se existe ineficiência, precisamos olhar, né? Precisamos olhar caso a caso e resolver esses problemas, mas não atacar da forma que as pessoas estão atacando. Os Correios, no caso específico que você está dizendo, deu déficit, deu prejuízo agora. Os Correios é um problema mais antigo, né? Os Correios tinham um monopólio de correspondência de encomendas. Aí eles quebraram o monopólio das encomendas, que é a parte que dá lucro. O que dá lucro hoje é entregar encomenda, não é entregar Carol, carta. Exatamente. E deixaram a parte da obrigação de entregar cartas no Brasil inteiro para os Correios. Então, eu costumo brincar, falou assim, ó, quebrei o monopólio, o filé qualquer um pode explorar e você tem que obrigatoriamente ficar com o osso. O osso é todo seu. Junto a isso veio o que a gente chama de precarização da força de trabalho. Os Correios já tinham uma estrutura gigante de carteiros, né? De pessoas que fazem as entregas. Essas pessoas são formalizadas na CLT, tem todos os encargos sociais, a empresa tem tudo isso. Então já é um custo muito pesado para a empresa. Quando você tira o filé, que era entregar a encomenda onde gerava lucro, você deixou um problemaço para a empresa. E aí todas as empresas privadas passam a explorar o que dá lucro. Então você pega a Amazon, o Mercado Livre, estou falando dos marketplaces diretamente, mas você pega a FedEx, a DHL, todas elas podem explorar esse mercado e é onde dá lucro. Parece que isso foi de propósito. Ó. Meia-noite te contarei um segredo. Meia-noite você saberá de um segredo. Tá? Meia-noite. As empresas exploram onde? Os grandes centros. É onde a sua logística é mais fácil, você tem um retorno maior. Mais rápido. Ninguém quer explorar lá no meio da Amazônia. Os Correios também têm a obrigação, quando tem as eleições, de 2 em 2 anos, de distribuir as urnas no Brasil inteiro. Isso é uma obrigação dos Correios. Isso é um custo para a empresa. Então, quando você olha o mercado como um todo, você tirou essa parte do filé e outra. E as empresas privadas que ficaram com essa parte das encomendas, elas precarizaram a força de trabalho. É uma concorrência desleal.
Você pega a Amazon, o cara tá num Corsa, até a tampa, você vê isso direto aqui na rua, então, até a tampa de encomenda, entregando encomenda até 10 horas da noite. E sem segurança nenhuma, né? Essa é a questão, porque muitos desses trabalhos de entregadores, de marketplaces, não são. Muitos não, né? 99% desses trabalhos de entregadores não são registrados. Então a empresa, ela não tem nenhum tipo de obrigação legal e jurídica para com essa fatia da força de trabalho. Então você está ali como um prestador de serviço, você está ali como um independente. Então se você tiver qualquer BO, tiver qualquer questão, o problema é seu. O problema é seu. Sugestão de filme sobre esse tema, sobre precarização do trabalho, que envolve também essa área de logística e de entrega de encomenda, é o filme Você Não Estava Aqui. Você não estava aqui? Isso mesmo, Você Não Estava Aqui. Você Não Estava Aqui não tem relação nenhuma com Ainda Estou Aqui, tá bom? Não é um prefácio, uma prequel de Ainda Estou Aqui, tá bom? Você Não Estava Aqui é um filme do Ken Loach, e é um filme que conta a história de um cara que se tornou entregador nesse mesmo mecanismo de marketplace na Inglaterra, tá bom? Bom demais. Pô, ia fazer essa piada. É lógico que vocês iam fazer essa piada, né? É lógico, mas eu estou um passo à frente. Recebe por cada encomenda, não tem vínculo empregatício com a empresa, não tem nada. Recebe por encomenda. Então, você precarizou essa força de trabalho frente a uma mão de obra mais qualificada e com uma estrutura muito mais pesada que tem os Correios. E, no meio disso também, vale lembrar que não são realizados concursos públicos, que não é realizada uma renovação da força de trabalho, que não é realizado investimento nessas agências de maneira robusta. Para quê? Justamente para, nessa precarização do serviço, nessa piora da qualidade ofertada por esse serviço, as pessoas terem uma experiência de consumo, uma experiência ali com aquela empresa pior, criando um discurso de legitimidade para a privatização. Tá? Então, isso tudo a gente tem que ver. Aí, vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um correio estatal. Os Estados Unidos chama USPS. Que toma prejuízo todo ano. É um correio estatal nos Estados Unidos. Eu até peguei, quando me questionaram isso aí, ela teve um déficit, pega os 3 últimos anos, ela teve um déficit de 15 bilhões de dólares, depois um de 23 bilhões de dólares, estou chutando aqui, mas é muito próximo disso, tá? 23 bilhões de dólares, e agora, no ano passado, 37 bilhões de dólares. Olha aqui. O Serviço Postal dos Estados Unidos reportou um prejuízo líquido de 9 bilhões de dólares para o ano fiscal de 2025, mostrando uma leve melhora em relação ao prejuízo líquido de 9,5 bilhões registrados no ano anterior. O prejuízo da agência, que exclui despesas fora do controle da administração, aumentou para 2,7 bilhões de reais. Então, olha só, né? Isso aqui é importante também, interessante, porque quando vem o liberal, o capitalista falar que tem que privatizar, nem liberal capitalista, né? É uma pessoa ali que está, às vezes, desinformada só. Vem falar sobre, tem que privatizar os Correios, porque não dá lucro, porque dá prejuízo. Gente, por que a USPS, a United States Postal Service, não privatiza a sua empresa? Porque é uma empresa estratégica. Porque é uma empresa de caráter estratégico. É uma empresa de logística. Você imagina, você ter um território do tamanho dos Estados Unidos, com tantas complexidades, com tantas diferenças de acesso em várias áreas, e você não ter uma empresa centralizada que faça esse serviço, significa você colocar em risco essas várias áreas diferentes ao ostracismo, ao esquecimento, ao não acesso. Então, mesmo sendo uma empresa que dá prejuízo, o governo dos Estados Unidos faz questão de mantê-la. Faz questão de mantê-la por quê? Porque é uma empresa estratégica. Porque é uma empresa que garante o acesso a uma rede de estrutura de comunicação, logística, que não serve só para entregar a tua cadeira gamer. Não serve só para entregar a tua placa de vídeo. Serve também para poder levar correspondência, transportar remédio, serve para um monte de coisa. É uma rede integrada. E hoje a depenação que os Correios sofrem no Brasil é justamente o objetivo, o sonho molhado das empresas em acessarem essa grande rede de logística num território de tamanho continental como é o do Brasil. Os Correios, assim como qualquer outra organização e empresa, elas devem atuar
Eu acho que elas devem atuar nesse ritmo superavitário, né? O ideal é que elas fechem esse faturamento positivamente. Mas esse não pode ser o objetivo primário. Esse não pode ser o objetivo primário. O objetivo primário é garantir o acesso a uma rede logística, a uma rede integrada de comunicação, a uma rede que garanta o acesso a todos os espaços territoriais do Brasil. Um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Que sem uma empresa estatal, nesse porte, nesse volume, qual empresa vai querer fazer? Você percebe? Esse atendimento que os marketplaces fazem, Amazon, Mercado Livre, Magalu, etc, 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 são marketplaces que atuam com esse volume de precarização do trabalho, então prestadores de serviços que não têm vínculo com a empresa, e fica dependente dessas pessoas. Você acha que vai ter serviço disponível, por exemplo, para entrega no Baixo Tapajós? No Rio Madeira, no Amazonas? No mesmo volume, na mesma integração que tem com os Correios? Vocês acham que vai ter interesse de se entregar uma encomenda na fronteira entre Acre, Rondônia e o Amazonas? Vai entregar uma encomenda na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai? No interior do Rio Grande do Sul? No lado oeste da Chapada Diamantina, na Bahia? Imagina, se não der lucro, esquece. Nossa, O Correio Estatal nos Estados Unidos teve isso. Eles fecham o Correio Estatal? Não fecham, porque eles têm, é mais ou menos parecido com os nossos Correios aqui. Eles têm a obrigação, porque lá tem o voto via Correio, né? A gente vê sempre essa discussão, mas eles são obrigados a dar toda a logística para esse voto via Correios. Eles entregam correspondência no país todo, independente de que local tá, se dá retorno ou não, eles entregam. Eles prestam uma série de serviços para a sociedade quando você está falando de logística. Então, o Estado americano aceita ter um déficit de 37 bi numa empresa estatal de correio deles, porque ele sabe que tem uma outra função por trás disso. Então, novamente, a gente precisa olhar os correios. Tem deficiência? Deve ter. Tem como corrigir? Se tiver, vamos corrigir. Mas não simplesmente olhar os correios e tratar ela como se ela fosse uma empresa privada. Ela não é uma empresa privada, ela é uma empresa estatal que lá no início foi criado e ela dava superávit porque ela tinha o mercado todo para fazer. Ô, Bori, mas vamos trazer ali na época, do Bolsonaro. Alguns anos, eu não sei de cabeça se foram todos, mas o Correio chegou a dar lucro. Chegaram a mascarar de alguma forma com venda de ativos? Por que naquela época deu lucro e recentemente prejuízo? Porque o Mercado Livre já existia, a Amazon, né? A gente tem que, como eu sou um financista, tem que olhar os números, as demonstrações e olhar o histórico disso, tá? Mas que eu sei que foi feito no início, geralmente quando entra um governo mais liberal, com uma visão mais de privatização de empresas estatais, se ele não privatiza, ele enxuga a empresa. Tá. Então, uma forma muito rápida de você dar lucro na empresa é você demitir pessoas. Você diminuir o custo. Mas podem demitir funcionários dos Correios sendo concursados? Não, ele pode reduzir estruturas de despesas de pessoal. Você pode, se não me engano, o Correio teve terceirizados e tem os PDVs também, né? O Programa de demissão voluntária para tirar, sim, na época tirar o pessoal. Mesmo. Então, você faz os PDVs, até na pergunta anterior da Carol, que a Carol fez, né? Quando você olha a demonstração da empresa, eu costumo dizer, né? O lucro líquido ali é o fluxo do acionista. Para ele melhorar o fluxo dele, ele olha para os fluxos tá acima dele ali que sai. Então sai primeiro lá o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, aí impostos, né? Ele sempre tenta, ou as empresas sonegam ou fazem algum tipo de elisão fiscal, ou eles fazem algum tipo de benefício, né? Procura algum tipo de benefício do Estado. Então é um fluxo do governo, o fluxo dos produtos que ele tem que comprar para revender ou para produzir, se ele for uma indústria, e o grosso está ali no despesas de pessoal, despesas operacionais, né? E com fornecedores. Então o que eles fazem é tentar reduzir esse fluxo. Então a melhor forma de você aumentar o seu lucro rapidamente é você demitir pessoas. Essa é uma forma mais rápida. Fornecedor, você tem ainda uma preocupação com a operação da empresa. Posso reduzir um fornecedor aqui, um outro ali, posso trocar o fornecedor. Então, toda empresa passa o tempo todo olhando essas linhas aí para tentar reduzir. Numa empresa estatal, a forma mais rápida de reduzir é demitir pessoas. Sim. Né? E aí você demite, aquilo é lucro na veia. Né? Sei lá, você demitiu ali e cortou 100 milhões na despesa pessoal. Aqueles 100 milhões vira lucro na hora. É o jeito mais rápido e mais fácil que uma empresa capitalista tem de aumentar a sua margem de lucro. É você conseguindo demitir os trabalhadores, porque aí você até pode passar por um processo de recontratação com um nível de pagamento mais baixo. Isso é bem possível de ser feito também. E é mais barato do que você, por exemplo, vender seu capital constante. Você vender seu capital de máquina, de estrutura, e etc, etc.
É um dinheiro que entra na hora, imediatamente. Então, uma forma de melhorar o lucro é fazer esse tipo de movimento. Agora, a que custo você consegue fazer isso? Né? A gente costuma, tirando até estatal, quando você olha para uma empresa privada, quando a gente está analisando para investir em ações, uma coisa que eu gostava sempre de olhar é isso. É porque para a empresa se manter competitiva e operacional ao longo do tempo, ela tem que investir em novos projetos, ela tem que, o que a gente chama de CAPEX, tem que investir em bens de capital, manutenção de ativos. Se você olhar essa linha e a empresa estiver reduzindo muito aquilo, essa empresa vai ter problema no médio e longo prazo. Você para de investir em novos ativos e aí lá na frente você deixa de ser competitivo. Né? Eu vi isso muito quando teve aquele negócio na Vale. Né? Então eles pararam de investir em prevenção de acidentes, em manutenção de barragens, em compra de ativos e não sei o quê. Aquilo uma hora ia dar um problema. Então, toda empresa a gente tem que olhar isso. E aí até, tirando a parte pública que a gente está discutindo, a grande preocupação na iniciativa privada, quando a gente está avaliando a empresa, é o que a gente chama desse conflito de interesses. É você alinhar o interesse do acionista com o interesse dos executivos da empresa, né? A famosa governança. Porque se o executivo está sendo remunerado por bônus em ações, stock options, esse tipo de coisa, ele tem naturalmente o interesse de melhorar o lucro da empresa no curto prazo, porque isso vai refletir no valor das ações, como ele está sendo remunerado com ações, ele vai melhorar a remuneração dele. Então ele tem uma tendência de começar a cortar investimentos da empresa, que a empresa só vai sentir daqui 10 anos. Então ele começa a cortar hoje, eu invisto 1 bilhão em manutenção de ativos. Pô, investe só 500 milhões, né? Não, vai protelando aí, sei lá, a manutenção dos ativos e tal. Isso aí vai refletir na empresa de lá 10 anos. Né? Mas no curto prazo isso vai melhorar o lucro da empresa e ele vai dar mais resultado, a ação vai subir e ele vai ser melhor remunerado. Isso que a gente chama em finanças de conflitos de agência. Né? Sempre tem conflito de agência e a governança corporativa veio para tentar minimizar esse conflito de interesse, mas sempre vai existir. Tá? Então, assim, se isso acontece constantemente nas empresas privadas, vai acontecer nas empresas estatais. O que a gente precisa ter é uma gestão melhor. Olhar melhor onde é que estão as ineficiências e como é que você pode melhorar isso. Mas não simplesmente acabar com as empresas. Né? Ou falar que elas têm que ser privatizadas. Você imagina, se a gente não tivesse a Embrapa, ou se alguém parecer um louco aqui e falar que tem que acabar com a Embrapa. O próprio agronegócio não vai deixar isso acontecer. Sim. Tá dando 4 bilhões de déficit. Cara, mas o tanto que é o lucro no geral, né? Frente ao que o agronegócio gera de lucro, quanto que é isso? Eu acho até que o agronegócio deve estar falando, não, mas pode pôr os 4 bilhões que eles chamam de subvenções, né? Pode botar os 4 bilhões ali, que, pô... É investimento no final das contas. No final das contas é um investimento. Viu só? Essa história de que o prejuízo das estatais deve ser amenizado com a venda dos recursos que elas próprias acumulam é justamente produto, né, desse processo de vilanização dessas estatais e um discurso que acaba servindo como um mecanismo de acumulação cada vez maior para esse movimento da privatização. Né? Então, e fora que é isso, né? Preciso pensar qual que é a função social de uma empresa estatal. Qual que é a função social que cumpre uma organização dessa? E essa diferenciação ela é importante porque é ela que vai nortear o princípio e a própria política que ela vai realizar. Né? No caso, a gente está falando aqui de uma política econômica, nesse caso, voltado justamente para o lucro privado em detrimento do desenvolvimento público. Né? E é isso, né? Eu acho, gente, que não é uma coisa tão óbvia assim, né? Eu acho que pra gente que tá um pouco mais habituado, que acompanha mais essas discussões e tal, pode até parecer uma certa obviedade, mas eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado pra não achar que aquilo que é óbvio pra gente vai ser ao mesmo tempo óbvio pras outras pessoas, né? Importante a gente lembrar que sinta-se em casa, mas lembre-se que não está em casa, né? Lembre-se disso, parte importante. Muito bom o vídeo do José Cobori. Muito bom, muito bom, muito bom.